Fala pessoal, boa noite. Vamos chegando aí. Daqui estou esperando só o Dr. Fernando entrar aqui para a gente iniciar a nossa live de hoje. Boa noite, Dr. Fernando. Tudo bom? Boa noite, Danilo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar com você aqui, participando dessa live. Muito obrigado. Eu queria iniciar aqui a nossa live hoje, enquanto o pessoal vai entrando aí, me apresentando. E para quem não conhece, eu acho difícil, apresentando também o Dr. Fernando. E falar um pouquinho também como surgiu a ideia de fazer essa live aqui. Vai ser um bate-papo, uma entrevista aí, a gente conversar um pouquinho sobre sua carreira. Meu nome é Danilo, eu sou médico neurocirurgião, formei na Universidade Federal da Bahia e fiz neurocirurgia na Universidade de São Paulo, onde o Dr. Fernando foi meu professor. A gente tem um contato ali próximo durante a residência, discute casos clínicos, mas a ideia dessa live surgiu justamente do fato da gente nunca ter saído para tomar uma cerveja junto e eu conversado de como você chegou aonde você chegou. E aí surgiu essa ideia, eu tenho muita curiosidade na sua carreira, na sua trajetória, e nunca pude tirar essas dúvidas, apesar do bate-papo que a gente tem ali no centro cirúrgico. Para quem não conhece, eu acho difícil o pessoal não conhecer, o Dr. Fernando ele é médico também formado na Universidade de São Paulo, neurocirurgião na Universidade de São Paulo, ele tem uma carreira acadêmica muito proeminente, ainda muito jovem, ele fez doutorado também lá na universidade e livre docência. E apesar dessa carreira acadêmica ainda muito jovem, ele também tem uma carreira proeminente como médico comunicador, com uma carreira sólida na TV, na Globo, Band e até na CNN ultimamente. E tem uma participação muito ativa nas redes sociais. E tudo isso é incomum, tanto para neurocirurgiões como médico em geral, com tanto sucesso. Isso me dá bastante curiosidade, porque eu tenho interesse em marketing médico, em redes sociais, e daí que surgiu a ideia de a gente ter esse bate-papo aí. Aí eu preparei um scriptzinho que a gente vai conversar durante a nossa live aqui sobre como foi sua residência, como foi sua trajetória acadêmica até a livre docência e como foi que você se tornou um médico comunicador. Se você quiser fazer alguma consideração inicial aí, antes da gente começar com o scriptzinho. Tá bom. Olha, antes de mais nada, realmente obrigado pelo convite, Danilo. Para mim é uma satisfação muito grande estar falando com você e dividindo aqui com todos os nossos seguidores que estão participando dessa live. Antes de mais nada, eu queria dizer que na minha família não tinha nenhum médico, na verdade eu fui o primeiro cara a estudar medicina. Então, assim, eu pretendo aqui, conforme você for desenvolvendo as perguntas e tudo, dar toque para o pessoal mesmo de caminhos o caminho que eu tentei que não deu certo, o caminho que eu fui e deu certo. E eu acho que o principal de tudo é a mensagem de que a gente precisa fazer o que a gente realmente gosta. Se você de fato estiver motivado, cara, você vai muito além do que você imagina. Então a gente tem que criar metas, tem que sonhar, mas eu acho que o mais importante é a gente conseguir estar na crista da onda do que faz os olhos da gente brilhar e o que faz a gente de fato, eu vou falar a palavra aqui, já mais de 8 horas da noite dá pra gente falar, o que faz a gente ter tesão na vida mesmo, sabe? Em termos de trabalho, ou é isso, ou então esquece, né? Você, na verdade, vai render muito menos do que você poderia. Então eu tô pronto aqui, vamos lá. Beleza. E olha, você mandou aqui um convite aí subliminar, vamos sair para tomar aquela cerveja, vamos combinar, deixa passar esse período maluco aí, vamos também conversar isso numa boa, porque é sensacional essa pauta. Aproveitando que é sexta, eu já abri a minha aqui, então vamos nessa. Vamos lá, vamos lá. A primeira pergunta, isso aí surge, até eu abri um chatzinho lá no Neurocirurgia SP, tem muitos alunos, muitos graduandos lá no Neurocirurgia SP que seguem a gente, muita gente interessada em neuro. E uma pergunta que surgiu, uma própria demanda deles, e eu também já tinha pensado em fazer, é como surgiu o seu interesse pela neurocirurgia? Como é que você chegou a decidir que você queria fazer neurocirurgia? Ainda mais interessante agora que você está me falando que na sua família não tem nenhum médico. Danilo, eu vou pegar essa pergunta e vou puxar lá para trás. Quando eu era
bem criança mesmo, bem novinho mesmo, a minha vontade, na verdade, a primeira coisa que eu pensei em fazer antes de ser medicina, eu queria ser engenheiro agrônomo, porque eu achava muito legal essa ideia de trabalhar com a terra, lavoura, com gado e coisa assim, mas também, assim, isso de curioso que eu sou, entendeu? Porque, na verdade, a família da minha mãe veio do interior de São Paulo, de Minas, ali perto, ali na divisa, mas, na verdade, não tinha nenhum fazendeiro ativo nisso aí. Mas isso não durou muito, não. Tinha um vizinho de casa e o cara estudava medicina, era um médico, aí minha mãe mostrava ele indo e voltando do plantão, eu ficava olhando e falei, puxa, esse cara estuda tanto, vai para congresso na Itália, vai para fora do país. Pô, eu quero fazer uma coisa assim difícil que nem esse cara faz aí, um negócio importante, ele ajuda a salvar pessoas, tudo, e aquilo ficou na minha cabeça. Quando eu entrei no o colegial, eu fiz no Bandeirantes. Quando eu entrei no Bandeirantes, eu não sabia direito como funcionava, a gente presta lá uma prova, um vestibulinho, e aí você tem que escolher de cara, na lata, assim, você vai querer fazer biológicas, exatas ou humanas. Um pouquinho antes, não era bem assim, dessa forma, mas lá funcionava. E aí eu tinha que dar a resposta na hora. Eu falei, bom, acabou, aqui já é a primeira trifurcação aí que eu estou tendo que escolher. E eu falava, não, eu quero fazer medicina, já vou me matricular aqui em biológicas. Eu lembro disso nitidamente. Chegou a secretária lá, falou para minha mãe, falou, não, não precisa definir isso agora não. Volta com o garoto para casa, deixa pensar, ele passou aqui, foi aprovado, pode escolher. E aquele momento, naquele fração de segundo, eu falei, não, é isso. Acabou, pode colocar aí que é isso que eu vou fazer. Bom, enfim, aí biológicas, eu já tinha decidido fazer medicina antes, mas ali foi alguma coisa que já desempatou. Aí eu comecei a fazer medicina. Fiz o colegial, prestei vestibular, estudei pra caramba, tal, passei e comecei a fazer medicina. Como não tem nenhum parente médico, e eu digo que isso é importante porque assim, o que brilha os olhos de quem, enfim, não tem contato com a medicina é o lance do centro cirúrgico, é o lance de fazer cirurgia, de poder entender como é que as coisas acontecem daquela porta, né, que faz vai e vem lá do centro cirúrgico para dentro, né? Isso aí faz todo mundo ficar curioso. Eu falo, não, eu quero fazer cirurgia. Aí eu olhava assim e ficava pensando, qual que é a cirurgia mais difícil que tem aqui? Naquela época a gente tinha lá o Instituto do Coração, o professor Zerbini com muito destaque, depois o professor Adib Jatene, todo aquele lance de transplante de coração. Eu falei, pronto, eu quero fazer cirurgia cardíaca. Essa foi a minha primeira ideia logo no primeiro ano. E eu já comecei ali a me movimentar, me envolvendo com a Liga de Transplante Cardíaco, que a gente participou da fundação. Meu lance era querer ver o que acontecia dentro do centro cirúrgico, porque eu não tinha, assim, nem parente médico, ninguém para trocar ideia. A universidade é muito forte, né? O INCOR é muito forte, né? Deve ter sido seduzido pelo Instituto do Coração ali também. Não, sim, não, você vê a história do Zerbini, aí o primeiro transplante cardíaco, aí depois o lance do professor Adib, que além de um super professor, um super cirurgião, pô, o cara virou ministro da Saúde. Falei, pô, esses caras têm um intelecto muito diferenciado. Pô, você fala assim, pô, é para lá que eu quero, já estou aqui, né? Eu decidi, agora eu já entendi que eu tenho que meio que escolher uma coisa para fazer a residência. E aí, então, até o 6º ano de medicina, acredite, o meu lance era fazer cirurgia cardíaca. Então, como quem não é da faculdade aqui, não sei se entende ou não, a gente tinha um termo que a gente chamava de mocó. Sabe o que era mocó? Eu sei que é um roedor, né? Mocó é um roedor. Mas mocó era uma gíria que tinha na faculdade, que era o seguinte, você começa a se envolver com um determinado professor ou um determinado grupo, começa a ajudar em trabalho científico, primeiro pequenininho, aí você faz aqueles levantamentos biográficos, corre atrás de trabalho, de coisa assim, tenta entrar na publicação, mesmo que seja ali como último colaborador Sim. possível, para você ir fazendo currículo. Aí você imagina o seguinte, quando eu prestar prova de residência, pô, tem uns trabalhos publicados na área de cirurgia cardíaca ou coisa assim. Enfim, e eu fui nessa batida aí, tinha certeza que ia fazer cirurgia cardíaca. E para mim, até o 6º ano, de fato, o corpo interessava do pescoço para baixo. Porque daqui para cima era muito difícil. Eu falava assim, não, meu lance é a parte técnica, eu quero aprender a fazer cirurgia de coração. Só que com esse caminho da cirurgia de coração, olha como é louco. Liga de transplante cardíaco, a gente tinha contato com o doador, então geralmente era jovem que tinha trauma de crânio por motocicleta ou AVC, enfim, coisas assim. E a gente participava desse processo acompanhando o pessoal da OPO na hora da identificação da morte cerebral, da comunicação com a família e até mesmo do próprio transplante. Só que aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a ter contato com essa realidade, eu comecei a ficar muito intrigado de ver uma pessoa com parâmetros vitais ali existindo, coração batendo, pulmão funcionando, tudo bem, com tubo, mas funcionando. O cérebro, todo mundo já falando que não funciona mais, que não tem jeito.
E o cara não estava morto, mas o cara também não estava vivo. A gente começa a entender qual que é o conceito de morte encefálica e tudo. Eu falei, não, peraí, cara, tem alguma coisa muito mais interessante, mais difícil daqui para cima. E eu lembro nitidamente, uma vez que eu ainda estava no sexto ano, e aí eu já estava meio pensando, eu falei, pô, peraí, tá tudo feitinho aqui para cirurgia cardíaca, né? Eu já conhecia todo mundo do INCOR, já tinha meu Sim, mocole, já estava encaminhado já. já estava encaminhado, já estava encaminhado. Mas eu comecei ali num plantão da própria Liga de Transplante Cardíaco, acompanhando um paciente que estava em morte cerebral, que ia para doação, e de repente eu vi um cara chegando todo preocupado, cara. Porra, um residente ali, óculos, tal. Era 4:30 da manhã, o cara andando, um toque, 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 toque. Sapato ali engraxado, pasta debaixo do braço, o cara preocupado, fazendo uns exames neurológicos difíceis. Você não sabe quem era. Eu vou te falar quem era. Quem era? Marcelo Prudente. Marcelo Prudente. Eu olhei para aquele cara, e o cara muito preocupado, muito sério, muito novo, e fazendo uns diagnósticos. Eu falei, puta, Super cara. rápido, né? Corrido. Não, é isso, é isso. Eu falei, não, o cara é estressado, o cara ali, ele estava de fato, de verdade, ali naquele momento, e todo mundo com cara de sono, 4:30 da manhã, e o cara, na verdade, o dia dele estava começando, né? O dia dele estava começando como residente. E eu falei, cara, esse negócio deve ser difícil. Eu acho que eu estou gostando dessa tal de neurocirurgia, eu estou achando que isso aqui é muito interessante. E de repente, veio um clique e falei, cara, é isso, por isso que eu falo para você, da crista da onda da gente fazer o que a gente de fato tem tesão. Eu falei, olha, sinto muito, a cirurgia cardíaca é muito legal, é muito difícil toda a parte técnica, tem toda uma beleza em volta. Só que eu falei, cara, esse negócio aqui do andar de cima é muito mais desafiador. Como é que o cara opera uma cabeça? Como é que abre? Porque aqui tem espaço, né? Ah, mas como é que faz aqui? O cara entra e sai e a pessoa melhora ou piora. Eu falei, cara, é para aí que eu vou. Interessante essa mudança logo no fim Nossa. Porque geralmente o pessoal continua seguindo o trilho ali, né? Mas corajosa também, né? A mudança no último segundo. Foi. Mas eu digo para você, viu? O estresse é lindo. O estresse é lindo. Porque quando eu decidi fazer isso, eu olhei para trás e falei, pô, que idiota. Fiz um monte de mocó em cirurgia cardíaca, um monte de trabalhinho publicado. Isso aí não vai ajudar para nada e eu preciso aprender neuroanatomia e eu sei muito pouco de neuroanatomia. Aí você com o receio daquela prova super difícil, cara, você sabe do que eu tô falando. E durante a residência correria, você não consegue tirar o atraso. A minha segunda pergunta já era mais ou menos isso aí. Então, assim, a nossa residência é uma residência muito pesada, né? Tem épocas que ela está ainda mais pesada, tem épocas que ela está um pouco menos. E como era na sua época, a residência, e quais eram as diferenças entre a residência hoje e na sua época, assim, que você, de semelhanças e diferenças? Bom, e qual foi a maior dificuldade que você teve ali também, né, durante a residência? Aqui eu já posso dizer para você, todo residente, agora você já é um ex-residente, né? Todo mundo tem um jargão, um jeito de falar, né? Pô, na minha época, e sempre na minha época era mais difícil. Sim, era mais difícil. Mas era assim, ó, você imagina, aí eu estudei pra caramba, prestei a prova, passei na prova de residência e de cara entrei na neurocirurgia. Paralelo a esse tempo, eu tinha também feito aquelas provas de seleção, porque até então o exército estava empurrando lá para frente. E, cara, eu podia escolher ir para o exército. E eu falei, cara, eu quero ir para o exército. Eu acho super bacana isso, vai ser uma coisa, uma experiência diferente. Não sabia que você tinha servido, não? Não, mas não servi. Aí que eu vou te contar como era a residência na minha época. Aí eu falei, pô, cara, quero ir, cara, vai ser legal. O titular na época era o professor Raumarino Júnior. Eu peguei e fui falar com ele, ó, professor, eu cheguei aqui, eu prestei a prova, eu passei em primeiro lugar, acredite. E eu falo para você, os caras que fizeram residência comigo, André Gelman, Gilberto Oshman, Leandro Venturini, os caras muito bons e os caras que... Só catedrático, os caras já queriam fazer neuro muito antes do que eu. O que fez eu passar em primeiro lugar, eu falo para você, na verdade, foi o medo, cara. Foi o medo, e que me fez estudar muito mais do que eles, com certeza, isso eu não tenho dúvida. Enfim, aí eu falei, cara, eu vou fazer esse negócio, eu vou fazer um ano de exército e tal. Fui falar com o professor Raul Marino e, enfim, ele tinha e tem, o pai dele acho que era militar, tudo. Ele falou, não, Fernando, eu tenho muito apreço aí, parabéns, você passou, pode fazer um ano de exército e volte para cá tranquilamente, sua vaga vai estar assegurada, tá tudo certo. Então, na verdade, meu coração batia para fazer isso, cara. Mas sabe o que eu fiz? Conversando com o Dr. Paulo Henrique Pires de Aguiar, ele falou para mim, Fernando, é o seguinte, você decidiu ser neurocirurgião. Então vamos falar um negócio? Você já passou numa super residência, depois que você entra na residência, era assim que funcionava, tá? Os caras, o R+, depois que você entra na residência, se você parar para pensar, a sua única missão é sair da residência formado o mais rápido e mais eficiente possível. Então, me desculpa,
você tem uma missão muito maior que está para começar agora. Esquece esse negócio, você já passou, foi aprovado em primeiro lugar, abraça isso que vai ser muito mais útil agora você já começar. Pô, vou te falar, começou aí, entendeu? Começou aí. Na nossa época era assim, existia de fato uma conversa muito reta, nós E é tínhamos muita hierarquia. Não, total. Primeira conversa, Orildo Cicchini Júnior, que era o Eu já ouvi falar. nosso, Eu era o conheci também. nosso, um coordenador da residência. Todo mundo falava que o cara era uma pessoa Chefão linha dura. osso duro de roer. Aí eu conheci o cara, olha só, primeiro dia nós quatro. Eu fiquei imaginando um cara com uma cara brava, um cara enérgico, voz grossa, alguma coisa assim muito. E chegou um cara lá com uma cara de italiano, olhos claros, todo de branco, assim, um lorde falando. Eu falei, não é possível que esse cara é um cara tão mal que os caras estão falando. Mas o discurso era muito reto, era assim, olha, é o seguinte, vocês estão entrando aqui, a neurocirurgia é algo muito sério e a gente pode perder doente se a gente agir de forma inadequada. Então, assim, a coordenação manda no R5, que manda no R4, que manda no R3, que manda no R2, que manda no R1, que não manda em ninguém. Aí tinha até aquela conversa exagerada. Olha, se te mandarem furar um olho, você fura. A única pergunta que você tem que perguntar é se é o direito ou o esquerdo. De resto é para você obedecer, porque tempo é neurônio viável e acabou, vai trabalhar. E você Então, não tem assim, capacidade de decidir nada ainda ali no R1. Isso. É frustrante também, né? É frustrante também. Mas você sabe uma coisa curiosa? A residência, de fato, eu acho que a única residência, aí eu tenho que puxar a sardinha para o nosso lado, né? A única residência que deveria chamar residência, na verdade, é a de neurocirurgia. Porque, de fato, o residente de neurocirurgia, ele reside no hospital. Você sabe do que eu estou falando? Sim, claro. Existem muitas outras residências puxadas, mas como a neurocirurgia é muito difícil, e você tem que ter a habilidade de estudar, de apresentar a coisa rápido, tá bom do ponto de vista físico, mesmo que emocionalmente ali meio abalado, para operar e lidar com sucesso, com fracasso, com morte, porque a nossa especialidade ela lida muito com essa situação, né? com sequela, com morte, com um monte de coisa. Então, assim, é um balaio de gato ali que você vai tendo que lidar e vai apresentando as dificuldades. Mas conforme o tempo passa, uma coisa que a residência de neurocirurgia ensina, e você, eu tenho certeza que vai concordar comigo, é que existe uma sensação real de progresso quando você sai do degrau de R1 e você vai para a patente de R2 e vai para a patente de R3, para a de R4 e para a de R5. Com certeza. Eu sempre falo isso, que a gente não sabe que está aprendendo, porque às vezes a gente não tem tempo de abrir o livro. Então a gente não sabe que está aprendendo, mas quando a gente olha, pô, eu já sei fazer isso aqui. Então é uma coisa que você vai absorvendo ali por osmose, pela vivência tão intensa ali durante a residência. Agora, olha só, você deve ter percebido isso também, porque na minha época isso era nítido. Até os assistentes conversam com você diferente quando você é R1, quando você é R2 e quando você é R3. Pô, isso era complicado, cara. Teve vezes eu chegar na residência ali, sempre feliz, empolgado. Pô, pessoal, bom dia, tal. E R mais olhar para mim e falar assim, cara, você é bobo, bom dia por quê, cara? Puta, aquilo me machucava o coração. Eu ficava não pode falar quieto. com o assistente, não pode falar com o assistente, essa é clássica. De jeito nenhum. Falando assim. Doutor Fernando, uma coisa que muita gente fala assim que você é chefe da hidrodinâmica e às vezes as pessoas não sabem que você tem uma grande experiência com neurocirurgia infantil. Quando você terminou a residência, você ficou como assistente aqui na neurocirurgia infantil, tem muitos trabalhos em neurocirurgia infantil e hoje em dia na sua prática, como neurocirúrgica mesmo, eu sei que você tem uma prática bem intensa na neurocirurgia infantil. De onde surgiu esse interesse em neurocirurgia infantil? Como você foi parar no grupo de neurocirurgia infantil e como você saiu também? Qual foi o próximo passo que levou você ao grupo da hidrodinâmica? Sim. Foi assim, ó, desde o começo, dentro da neurocirurgia, a neurocirurgia pediátrica me chamava atenção, porque paciente muito pequeno, a gente sabe que existe toda aquela questão do cuidado com o sangramento. Então, assim, se a neurocirurgia já é difícil como especialidade, quando você joga ainda paciente com peso pequeno e com volemia pequena, a dificuldade acaba sendo maior. Eu acho que eu sempre gostei de coisa difícil. Depois de um certo tempo você acaba olhando isso, né? Cara, eu tinha muito contato ali. Você também certamente tem uma grande amizade com a Inês, né? O Dr. Hamilton, olhava a forma que ele trabalhava, o professor Píndaro, enfim. E aquilo me encantava. Eu falei, cara, eu quero fazer isso, eu quero operar bebê. Eu acho que é difícil isso, eu acho que eu tenho habilidade técnica para isso, e é aí que eu vou me enveredar. É lógico, conheci muita gente muito impactante, né? O próprio Dr.
Manuel Jacobsen, na época ele não era o nosso professor ainda, você olhava a força de trabalho daquele cara, você fala, não é animal. O R2 está cansado, ele chegava, o professor Manuel passava pano no chão na sala 31 para conseguir rodar a lista e operar um número de paciente muito maior. Então, quando ele fala de verdade, bota pilha nos residentes, não é porque ele é enérgico, também. Não. Não, ele fazia. Exatamente. Então, assim, eu lembro de eu operando, ele chegando para mim, moço, estica a coluna aí, porque você vai ter que fazer muita cirurgia ainda e você vai ficar com dor na coluna se ficar nessa postura. Então, são coisas que marcam. Você fala, cara, como é que um cara chega como se fosse um pai seu, do nada assim, e fala, cara, estica a postura, homem, vamos lá. E depois desse dia, toda hora que eu entro em cirurgia, eu lembro daquele, talvez nem lembre disso, eu lembro daquele homem falando aquilo para mim e pá, ficando ali naquela situação mais ereta. Aí eu fui para infantil porque eu gostava dessa especialidade. O doutor Hamilton me convidou para ajudar no grupo como colaborador. O professor Almir também me chamou para ajudar no pronto-socorro, então eu prestei prova para o pronto-socorro, ajudava na infantil, e o doutor Hamilton me chamou para trabalhar na equipe dele fora, que era o doutor Hamilton, o doutor Otávio, o Joaquim era um ex-residente que estava voltando para o Mato Grosso, e a Inês de instrumentadora. Eu fiquei 7 anos, Danilo, nesse esquema aí, aprendi a operar demais, o doutor Hamilton opera muito bem, enfim, mas é aquela coisa, né, do oriental. Você aprende de estar perto, de estar vendo como o cara faz e tudo. Cada um tem um jeito, né? O italiano é mais falante. Ensinar, você tem que extrair dele ali. Mas tem muito conhecimento ali. Eu fiquei 7 anos ali fazendo infantil, e dentro da infantil a gente sabe que tem um grande capítulo da hidrocefalia. Quando o professor Manuel Jacobsen ganhou, inexistia um grupo que tratasse só da hidrocefalia adulto. A hidrocefalia era, tipo, tratado como patinho feio. Então, todo mundo quer operar tudo, a válvula entra aí com qualquer um. E a taxa de complicação de válvula, por não ter um grupo, era alta, porque infecta, porque não tinha ninguém olhando ali, não tinha ninguém querendo estudar que tipo de válvula vai usar, quanto mais endoscopia e coisa assim. Ele falou, Fernando, é o seguinte, sou titular, eu gostaria que você montasse esse grupo e você, se você quiser, você pode continuar no infantil, o que quiser, no pronto-socorro, mas eu quero que você faça esse grupo acontecer. Isso foi em 2007. Foi o mesmo ano que eu defendi o doutorado em neurotraumatologia experimental. Pô, eu olhei e fiquei muito honrado com aquilo. Eu vi que tinha um terreno grande ali pela frente para construir, porque apesar de parecer simples, eu acho que talvez seja um dos grupos mais complexos que tem, porque assim, se ele não funciona, você trava um monte de leito, nenhuma outra subespecialidade opera, e assim, os pacientes podem ficar com sequelas muito graves, né? E a fisiopatologia, o entendimento, a ciência atrás da hidrodinâmica é com certeza uma das mais complexas. As pessoas tratam ela meio assim, mas não tem noção de quanto complexo é, né? A gente tem dificuldade, todos os dias tem dificuldade de casos muito difíceis, que são os que necessitam de discussões mais longas nas visitas, complicações graves e raras. Então... exatamente. E aí eu aceitei o desafio dele. Quando eu então assumi o grupo de hidrodinâmica cerebral, eu preciso tomar uma outra grande decisão aí na minha vida, porque assim, eu trabalhava com uma equipe top aí, que operava no Sírio-Libanês e tudo mais, com o professor Hamilton, ganhava muito bem, trabalhava, sempre fui tratado com muito respeito ali. Só que a hora que você assume um grupo, você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, enfim, eu me desvinculei do grupo e foquei totalmente na questão da hidrodinâmica cerebral. Mas não tem jeito, né? Eu aprendi muita coisa nesse período. Então, por exemplo, eu exerço diariamente a neurocirurgia pediátrica no Hospital Infantil Sabará, operando muita criança com crânioestenose, com tumor, com disrafismo espinhal. E na Universidade de São Paulo eu me dedico à hidrocefalia de pressão normal e pseudotumor cerebral, cisto aracnoide, cisto terceiro ventrículo, endoscopia e coisas assim. E bem no começo do grupo, teve uma passagem bem bacana, que foi em 2008, e aí foi quando eu testei o professor Manuel, porque ele me testou, eu testei ele de volta. Eu falei, bom, professor Manuel, perfeito, você está querendo uma coisa nova aqui, e vamos então organizar alguma coisa bem bacana, o grupo. Perfeito. Daí eu falei para ele as coisas que eu precisava, e conforme as coisas iam acontecendo, o recurso chegava, enfim, aconteceu mesmo. Mas eu falei para ele, professor, eu preciso aprender uma determinada técnica que não tem ninguém que faça aqui no Brasil. Tinha um cara que gostava também muito de hidrodinâmica cerebral, que eu até achei que seria o nosso parceiro, mas ele decidiu tomar outro caminho, que é o Alexandre Maria. Aí ele pegou no começo do grupo, me levou assim uma porrada de paper, cara, que ele tinha levantado, que ele gostava, ele já tinha conhecido o filho do Ismael Shafei. Aí eu falei pro professor, eu preciso ir para a Universidade do Cairo
enquanto esse homem ainda é vivo, o professor Ismael Ochafei, para aprender a fazer a derivação ventrículo-sinusal para trazer para cá. Eu falo para você que eu testei ele porque estava todo mundo indo na direção, a Escola Paulista de Medicina, a própria Santa Casa, todo mundo muito focado na questão da neuroendoscopia. Não que a gente não faça, a gente faz também. Só que, pô, para você precisar viajar para o Cairo... que ninguém faz, né? E você, pô, você pega... Você sabe o que eu estou falando. Você chega numa reunião de neurocirurgia, fala que você vai botar um catéter no ventrículo. Ok. Aí você fala, não, mas eu vou fazer um buraco no seio sagital superior. Meio estranho. Eu vou abrir para ver sangrar e vou colocar um catéter, os caras falam, fecha tudo. Esse cara tá louco. Até hoje não é inacreditável. Manda embora. E aí, ele cacifou. Ele falou, não, cara, vai para lá, escreve pro cara aí, nós vamos falar com a universidade, nós vamos levantar a grana, você vai para lá, você fica um tempo lá no Cairo, aprende a fazer isso e traz para cá. Aí eu falei, opa, peraí, esse cara é osso duro de roer. Ele combina e de fato acontece. E aí eu fui me entregando cada vez mais a hidrodinâmica cerebral e o grupo foi crescendo. Agora, a parte que eu mais tenho curiosidade da sua trajetória. Como é que surgiu? Como é que você se tornou um médico comunicador? De onde é que surgiu isso aí? Como é que apareceu? Foi do nada? Foi uma oportunidade? Uma coisa levou a outra? Isso aí eu não faço a mínima Danilo, ideia. Curiosidade eu vou te contar exatamente o que aconteceu, tá? Porque teve um ponto-chave de tudo. E mais uma vez eu falo aqui. Você tem que estar na crista da onda do que você quer fazer, sempre, sabe? Às vezes isso pode ser doloroso, isso pode levar a você se indispor com pessoas em volta, em algumas situações, enfim, mas você tem que estar lá. Estou eu no grupo de hidrodinâmica cerebral, feliz da vida, fazendo tudo ali, desenvolvendo minha carreira acadêmica. Professor Manuel, já além de abrir essa porta, de permitir que eu fosse para fora do país, trazer a nova técnica, que na verdade veio se complementar, ainda botava mais pilha. Fernando, agora tem que trazer o laser para cá para a neurocirurgia, então vamos trabalhar com a professora Maria Cristina Chavantes, vai ser legal e perfeito. Um dia a gente foi fazer uma cirurgia no INCOR, e era um caso que a gente usou laser, ND-IAG, e era um paciente que tinha cisto saindo para tudo quanto é lado, de neurocisticercose, e a cirurgia foi incrível. Foi a primeira cirurgia que a gente fez no Brasil, utilizando o laser, com neuronavegação, junto com equipe integrada. O Fantástico foi lá para gravar, para você ter uma noção do negócio. Pô, você imagina, eu assistente ali, ao lado do professor Manuel, os caras colocando o microfone para falar e tudo. Enfim, moral da história. Que ano foi isso, doutor Fernando? Isso foi 2010, mais ou menos. Você já estava na hidrodinâmica, já como chefe? Não, já estava. A hidrodinâmica a gente fundou o grupo em 2007. Em 2008 eu fui para o Cairo. Entendi. Então, assim, já tinha um tempo. E, assim, ali já tinha uma conversa tipo, Fernando, começa a organizar as coisas porque você vai fazer a livre docência. Opa! Aí eu gostei, achei bacana. E aí, Fantástico veio, gravou, aí você fala, e cadê essa bendita matéria? Pô, mostrando a gente operando lá, e aparecia o laser, aparecia tudo. Cara, caiu o avião, acho que foi o avião da TAM que caiu aqui no aeroporto de Congonhas, teve um monte de óbito, tudo, e enfim. Aí dominou a mídia, e a matéria ficou fria e não foi para o ar. Mas não daí foi. Eu já tinha... Não foi. Ficou arquivado, entendeu? Mas já tinha ficado uma coisa interessante. Eu falei, pô, que legal poder comunicar, poder falar, né? Antes disso, você nunca tinha pensado nisso? Ou tinha alguma coisa assim? Não, o que tinha era o seguinte, eu sofri um determinado bullying, eu tive um sócio que foi um grande amigo durante muito tempo, a gente foi sócio, o Pedro Paulo Mariani, bullying no bom sentido. A gente sempre trabalhou muito junto, participava dos congressos, a gente até foi para congresso junto na Bolívia e tudo mais. Ele chegava para mim e falava assim, cara, eu vejo você apresentando, eu tenho certeza que é o seguinte, você é o verdadeiro Silvio Santos. Imagina um cara que gosta de aparecer e ficar falando. Me encheu o saco, né? Mas eu acho que eu já tinha ali esse gosto pela comunicação, né? Mas isso ali por trás, mas nada oficial acontecendo. Quando a Fátima Bernardes montou o programa dela, isso foi em 2012, que foi uma coisa assim revolucionária, porque ela fazia bancada do Jornal Nacional, de repente ela sai de lá, aí começa um programa super diferente, abrangendo um monte de gente. Imagina, eles captavam pessoas do Brasil inteiro no início, né? E por tratar paciente, olha como são as coisas, por tratar paciente com hidrocefalia de pressão normal, que tem alteração de marcha, incontinência urinária e alteração de memória, e a gente discutiu os exames com a neuropsicologia e tudo mais, o pessoal
pediu para a assessoria de imprensa lá do IPQ alguém que falasse de memória num programa de auditório. E o pessoal da própria assessoria de imprensa do HC, ali do Instituto de Psiquiatria, falou, pô, tem o Fernando ali que trabalha isso com os idosos e ele fala muito de memória e tudo, vamos ver se ele não topa aí. Rapaz, eu recebi o convite e eu falei, você quer saber? Eu vou. Eu vou. Aí eu fui lá como convidado a primeira vez, eu lembro da Fátima perguntando para mim a primeira vez, doutor Fernando, então, sobre a memória e tal, eu lembro que eu olhei para a cara dela e falei, não acredito que essa mulher está fazendo essa pergunta para mim, me chamando de doutor e de senhor. Eu falei, não, peraí. Respondi. Respondi com base na prática que a gente tem do que a gente vê no dia a dia. O pessoal gostou, a audiência gostou, os telespectadores gostaram. Passou uma semana, eu recebi um convite para participar lá de novo. Paralelo a isso, na Globo estava acontecendo aquele outro programa, o Bem-Estar. Também tinham me chamado para falar alguma coisa ali de neurociência. E hora eu ia num programa, hora no outro, até que eu recebi um telefonema. Esse telefonema é clássico, é clássico. Eu estava atendendo um paciente no consultório, normal, no meu consultório, de repente tocou o telefone, número 021, pô, Fátima Bernardes. Ô, doutor Fernando, tudo bem? Não sei o quê, olha, a gente estava conversando aqui em casa, tal, perguntei para o William, não sei o quê. Pior que é muito verdade isso, desse jeito que eu vou te falar. Pô, quando a gente vai discutir morte cerebral, quando que o cérebro de fato é formado? Quando começa a formação do sistema nervoso central? Eu falei, como é que eu vou responder para ela? Vou lembrar da neurocirurgia pediátrica. Ué, o tubo neural fecha ali com mais ou menos 17 e 18 dias. Eu falei, então, Fátima, depois que tem a concepção, com mais ou menos 17 e 18 dias, forma o tubo neural, a gente pode dizer que a história começa aí, do ponto de vista anatômico, morfológico, funcional. Aí ela gostou pra caramba e falou, pô, vem trabalhar com a gente, vamos ver se você não quer ficar aqui um parceiro fixo, a gente organiza, porque eu sei que você é médico, você tem muita coisa para fazer, a gente organiza. Eu falei, pô, mas eu moro em São Paulo. Eu falei, não, mas peraí, a emissora vai te ajudar com tudo isso, tal. Eu falei, você quer saber? Vou abraçar aí o desafio. E aí apareceu um outro. Você estava falando de marketing médico, né, e de conversa. Eu falei, puxa vida, como é que os colegas vão olhar em volta, né? E como é que o professor Manuel vai olhar para mim, entendeu? Sim, Fala, pô, vou para televisão. A neurocirurgia é muito fechada, todo mundo é muito pomposo. Ninguém tem essa trajetória como médico comunicador, ainda mais de auditório, que tem que falar coisas mais simples. Então sempre fica uma piadinha por detrás, assim, doutor Fernando e tal. Então eu imagino que você deve ter tido um conflito com isso aí. Sim, mas o gelo quebrou quando eu fui falar com o professor Manuel. Eu falei, professor, está acontecendo isso, e eu quero fazer isso. Eu imaginei. Pela segunda vez eu testei o homem, né? Eu falei, ele vai me mandar então para o auditório, vai fazer o que você quer fazer e organiza o grupo e passa para alguém e tudo mais. Mas a resposta foi outra. Ele falou, cara, vá lá, faça o melhor possível, divulga conhecimento de saúde para o povo, mas volta aqui e faz seu trabalho porque você é muito importante. Eu cheguei a falar para ele uma vez, professor, eu vou pedir demissão, porque eu acho que não vou conseguir fazer tudo com a mesma energia. Ele falou, se você for pedir demissão, eu escrevo uma carta para o governador dizendo que eu não dou esse seu pedido de demissão porque você é importante aqui no serviço. Sei lá se ele faria isso mesmo, entendeu? Pô, mas você se sente importante na hora. Você se sente importante na hora e assim vai. Então foi assim que começou, foi de uma forma assim muito despretensiosa e a coisa foi acontecendo. E olha que interessante. Você sabe como é que é o meio médico e o meio neurocirúrgico. Passou um tempo, eu estava uns 3 ou 4 anos já na Globo, eu recebo um telefonema do pessoal da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Eu falei, pô, lá vem encrenca, alguém vai falar alguma coisa aí que eu disse que não deveria ter falado. Não, a conversa era outra. Falaram o seguinte, a gente está organizando aqui a diretoria de comunicação da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, que não existe. E assim, o único nome que vem aqui nas reuniões é o seu nome, Dr. José Marcos Cota tá te indicando, e vamos para frente e tudo mais. E eu falei, você quer saber? Vamos para frente. E foi daí que a gente organizou. Então, assim, uma coisa vai engrenando na outra. Uma coisa puxa a outra, exatamente. E quais habilidades que você teve que desenvolver? Você falou que já tinha um pouco de dom também, que você já falava bem em auditório, que até o Dr. Pedro Mariani já tinha percebido. Mas eu imagino que você talvez tenha que ter dado um upgrade na fala, em como se comunicar. O que é que você teve que desenvolver? O que é que você acha que é importante desenvolver? Assim, em termos de televisão, eu digo, conseguir ser o mais breve possível, o poder da síntese, porque assim, cada segundo em televisão é um segundo muito caro.
A gente vê televisão e acha que tudo bem, né? Mas se a gente pudesse avaliar o quanto tem de custo atrás da produção de qualquer programa de televisão, a gente não consegue imaginar. Atrás de uma tela ali, quando você vê alguém falando, é 200, 300 pessoas para trás, muitas horas de trabalho e tudo mais. Então, quando vem uma pergunta, e você imagina que você está falando para todo mundo, para a dona de casa, para o paciente, para o professor, para todo mundo, você tem que ter um poder de síntese para conseguir responder de uma forma convincente e uma forma embasada cientificamente num tempo muito curto. E é lógico, se você for eficiente, ok. Se você não é eficiente, você vai ter a sua resposta ali, talvez não tão... Você não vai ter muita chance de ficar voltando, entendeu? Então, assim, isso é uma habilidade a ser desenvolvida. E tem outras, né? Porque, assim, eu mesmo, mas daí é busca pessoal. Ninguém mandou para mim fazer isso, mas eu falei, não, eu quero melhorar. Como eu disse para você, a família da minha mãe vem do interior de São Paulo. Pô, e era natural meu falar Fernando, falar porta, entendeu? Mas ninguém falou nada para Mas mim. você treinou profissionalmente isso? Então, não, peraí. Cheguei para a Fátima e falei, Fátima, tem uma coisa que me incomoda. Ela falou, não, mas isso é natural, não tem nada, ninguém está falando nada. Eu falei, não, mas me incomoda. Existe alguma forma de eu treinar para melhorar isso aqui? Ela me deu o contato da Débora Feijó, que é uma super fonoaudióloga lá do Rio, que cuida de todo mundo ali. Marquei com ela, a gente ficou amigo, ela me ajudou. Cara, fonoaudiologia funciona super. É inacreditável o poder da neuroplasticidade cerebral e disso aqui. E depois de muitos exercícios, eu mesmo fui ficando contente com o resultado que eu tive. Mas Não tenho assim, noção disso, interessante. não, então a gente não sabe. Então, assim, de fato acontece, né? E você vai treinando e você tem profissionais que de fato trabalham isso. Mas você tem que querer, né? Você tem que querer. Ninguém chega para você e manda você fazer nada. É um convite à excelência, que aí você tem que topar. Interessantíssimo isso aí. E eu vejo também assim que você, além disso, você também começou a ter um papel em outras. Assim, você escreveu livros, você escreveu muito, você se uniu muito com o pessoal da neuropsicologia também. De onde surgiu essa ideia? Você acha que o fato de você entender mais de neuropsicologia, porque o pessoal acha que a gente sabe, mas a gente não sabe. O neurocirurgião não sabe neuropsicologia. O neurocirurgião não sabe os detalhes sobre memória que você sabe, a neurociência propriamente dita, a neurociência do amor que você teve que estudar provavelmente para escrever o livro. O pessoal acha, o leigo acha que o neurocirurgião já sabe tudo isso, mas não sabe. Provavelmente isso aí deve ter demandado horas e horas de pesquisa sua e curso, não sei. Eu queria que você comentasse aí um pouquinho. Exatamente. A minha parceria com a neuropsicologia, ela também surgiu, olha como é interessante, também surgiu por conta do desafio de ter montado o grupo de hidrodinâmica cerebral. Porque quando a gente começou a fazer as avaliações com o TAP test, que é a retirada de líquido, né, da espinha para verificar se o paciente melhora ou não e a partir daí indicar cirurgia ou não, a gente precisava de ferramentas para entender como que estava a parte cognitiva do paciente. Então, de imediato, o que você faz? Você vai lá e aplica o Minimental. Aí você percebe que só o Minimental não basta. Aí você aprende a aplicar um outro teste. Aí chega uma hora que você fala, cara, não dá, precisa de um outro especialista, que é um psicólogo com formação em neuropsicologia, que saiba aplicar inúmeros testes e falar para a gente exatamente que parte do cérebro está mais funcionante, qual parte que está alterada, o que pode ser feito para reabilitar, se houve diferença antes e depois do TAP test ou antes e depois da cirurgia. E aí eu comecei a mergulhar nesse terreno que acaba sendo o terreno da neurociência aplicada ao comportamento, à questão social, à questão de relacionamento. Então, assim, quando eu estou passando uma válvula no paciente com hidrocefalia de pressão normal, na minha cabeça, o pensamento ele é muito mais complexo do que só o ato motor de passar a válvula. Porque a gente estuda esses detalhes e discute isso com o neuropsicólogo e eu realmente dou muito valor ao trabalho que eles fazem, porque assim, são horas e horas de teste para chegar para você e te passar uma informação. Que muitas vezes a gente vê numa tomografia e fala, olha, está aqui o tumor. Quando o neuropsicólogo te traz testes, cara, é muito trabalho em cima daquilo. E aí eu comecei a estudar, e eu me envolvi com isso. Eu falei, pô, então dá para a gente estudar a neurociência do amor? Pô, que interessante. E eu comecei a estudar, levantei um monte de trabalho. Quer dizer, já tinha ali aprendido como fazer esse tipo de pesquisa, de entrega, que é o que a gente faz quando você faz o doutorado, ainda mais quando você vai para a livre docência, que aí não é brincadeira, aí você tem que ler mesmo o livro, tem que escrever coisa. Falei, vou aplicar isso que eu aprendi para fazer a carreira acadêmica, só que levando informação
para o leigo. E a neuropsicologia, para mim, significa um instrumento, algo muito importante para a gente aplicar a neurociência na nossa vivência clínica, né? Por mais que a gente não seja neuropsicólogo, em última análise, quando você opera um paciente e tem alteração cognitiva, e a maior parte deles, em maior ou menor grau, vai ter alguma coisa, a gente está atuando nisso também. Eu percebo que ajuda muito você na sua comunicação, né? Porque o leigo ali, o pessoal da TV, ele quer saber exatamente isso. Como é que funciona a memória, como é que funciona o amor. Então, eu percebi que isso aí também ajuda muito você na comunicação. Exatamente, exatamente. Porque é um terreno onde é mais fácil da gente explicar com mais detalhes muitas coisas, né? Quando você, por exemplo, vai falar, vamos pegar um tema ácido aí para discutir de neurocirurgia, vamos pegar, psicocirurgia, um tema polêmico, né? De lesões ou estimulação em áreas para modular o comportamento. Nossa, não tem outro jeito de você falar, porque se você for falar só do ponto de vista cirúrgico, pode parecer muito simplista, né? Mas por que o indivíduo vai lá e vai fazer uma ressecção ou estímulo da amígdala, esperando que isso venha a mudar um comportamento de autoagressividade do paciente? Então, daí abre um leque enorme dentro da neurocirurgia funcional e a gente precisa enveredar nesse caminho. Então, muito mais do que simplesmente estudar funções cognitivas, como memória, como linguagem, estudar o comportamento. E você acaba percebendo, né, que o comportamento está presente em diversos aspectos da nossa vida, né? E a neurocirurgia, em última análise, quando a gente faz qualquer tipo de cirurgia, a gente interfere no comportamento das pessoas. Excelente, doutor Fernando. Era basicamente isso aí que a gente queria conversar. A gente conversou sobre residência, sua trajetória acadêmica, como você se tornou médico comunicador. Uma história riquíssima. Eu vi que até um dos seguidores aqui sugeriu que você escrevesse uma biografia. Então, biografia eu acho que a gente tem que escrever quando ficar mais velho, né? Porque tem muita coisa para fazer ainda. Eu fico muito feliz eu tô com 45 anos, então assim, eu pretendo viver, sem brincadeira, pretendo viver uns 100 anos e a gente tem alguns exemplos dentro da nossa escola e eu vou falar aqui, você vai entender total o que eu estou falando. Você pega o Dr. Almir aí, um exemplo eu nem sei direito quantos anos ele tem ali de HC, não estou nem falando de idade, estou falando de dedicação ao HC. A gente percebe que assim, é uma busca incrível e constante, respeitando as novas gerações que vão chegando com novo conhecimento, com nova habilidade técnica, mas o grande lance é a gente tá no caminho aí. Mas por que não, né? Quem sabe? Uma biografia, mas lá na frente, lá na frente. Eu achei muito inspiradora. Muito obrigado pelo convite, aceitar o convite pela live. Para quem acompanhou a gente aí, eu vou deixar a nossa live no nosso feed, lá do Neurocirurgia SP. Para quem quiser acessar depois, pode acompanhar ela na íntegra. Muito obrigado pelo convite e vou aguardar o convite para a gente tomar uma cerveja depois. Combinadíssimo, combinadíssimo. Obrigado, viu, Danilo? Valeu, obrigado. Uma boa noite. Tchau, tchau.